Mensagem de Deus para o seu coração. Gente querida, estamos num mês muito especial. Hoje estamos aí no penúltimo dia do mês de junho. E nós lançamos no 1º de junho o propósito de 21 dias de oração, clamor e intercessão. E foi ensinado muito sobre isso. E o objetivo é que você voltasse à prática da oração, voltasse a falar com Deus, tenha o seu cantinho, a sua devocional, para você ficar íntimo do Espírito Santo de Deus, né? Ou seja, e hoje a gente quer compartilhar, junto aqui aproveitando o pastor Pedro Almeida com a gente, justamente sobre a questão, a nossa disciplina diária. Eu coloquei aqui 3 coisas aqui para o pastor, ele vai compartilhar com vocês. Como que está a sua disciplina com relação às suas conversas? O que você anda falando? O que você anda pronunciando, seja no convívio familiar, seja com seus amigos, colegas de trabalho, irmãos de fé, ou seja, com pessoas? O que está saindo da tua boca? O que você anda falando? Não estou nem dizendo ouvindo, mas o que você anda falando? Então, primeira coisa, como é que está a sua disciplina nas suas conversas, nas suas falas? Tá certo? Segunda coisa, a nossa disciplina de leitura. Como é que está a sua vida? Você é uma pessoa que gosta de ler? Ontem o pastor Pedro falou uma coisa que foi muito bom, daí eu relembrei. Quando ele estava evangelizando no interior do Paraná, e justamente a Eva, que é a minha esposa, a pastora Eva, ela foi evangelizada pelo pastor, num momento de um campo missionário, e ela tinha lá um comércio com o pai dela, e ele ia lá tomar um cafezinho na lanchonete, não é? Foi quando ele começou a evangelizar e ele fez a pergunta para ela: você gosta de ler? E ela disse que sim, daí ele começou a evangelizá-la com literatura, com um livro. Então a pergunta é, como que está a sua disciplina com relação à leitura? Porque se a pessoa, eu não gosto de ler, provavelmente vai ter dificuldade de ler a Bíblia. Então o objetivo são perguntas que o pastor vai falar a nível da palavra aqui para abençoar você. E por último, como é que está a tua disciplina com relação à sua oração? Então disciplina na sua conversa, nas suas falas, né? Também da leitura da Bíblia e de outros livros também, bons livros, e também de oração. Pastor Pedro. Ao ler a Bíblia sobre o tema, encontramos no livro de Tiago, capítulo 3, e ele tem uma exortação a ser feita a todos aqueles que estão nessa progressividade da vida espiritual. Sim, porque a vida cristã, ela é uma evolução mental, espiritual, para que haja ajustes na alma, ajustes emocionais, equilíbrio. E o próprio Espírito Santo é aquele que, quando um homem e uma mulher se dedicam à meditação, oração e uma vida santa, consagrada a Deus, então esta pessoa passa a ter sabedoria. Preste atenção que ontem nós ensinamos aqui que a primeira coisa que nós temos que fazer a Deus ao entrarmos em oração é pedir sabedoria. E a sabedoria é diferente de inteligência, porque a inteligência ela é apenas fatos circunstanciais, onde você faz análise técnico, análise inteligente, entre aspas, né? Inteligente que às vezes pode não ser inteligente. A sabedoria, ela vem da reflexão, ela vem da meditação do coração. E junto ao livro de Tiago, capítulo 3, que está escrito assim, que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz. Mas o contexto de Tiago está se reportando que a língua, ou seja, a coisa motriz da fala, ela é geradora de coisas boas ou coisas ruins, não é? Então, diz a Bíblia,
A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Quando a gente vê uma advertência tão séria como essa, é que vamos entender, pastor Edson, que a nossa vida ela precisa de autocontrole. E esse autocontrole ela vem da reflexão interior da palavra no coração, para que a língua possa ser controlada por Deus na nossa vida. Olha bem, se nós não podemos domar a língua, nós podemos deixar com que ela seja controlada pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Alguns salmos que eu quero ler aqui, alguns textos que afirmam esta assertiva. O primeiro que eu agendei para ler aqui nesta manhã, que o nosso tempo é bem curtinho, mas a gente vai fazer o possível para ser rápido. Diz assim o Salmo 19, versículo 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Perceba que o clamor do salmista é para que Deus tome conta do seu ser de uma forma plena, que os seus poros, sua mente, coração, alma, sejam encharcados pela palavra, sejam dominadas pelo Espírito, porque a boca fala, como o próprio Cristo disse, daquilo que o coração está cheio. Exato. Então, se Deus é o controle da sua vida, você vai fazer a oração do salmista. Até tem um cântico antigo que a gente cantava, que as palavras da minha boca, meditação do meu coração, sejam gratas diante de ti, ó Senhor. Oh, glória. Eu cantava isso aqui, porque quando se fala de poder da língua, está falando de ações volitivas que outras pessoas vão fazer. E ela diz a Bíblia que a palavra maldita, daí vem a palavra mal, tracinho, dita. Certo. Ou seja, uma palavra ela pode tanto elevar o espírito humano a ter uma dinâmica melhor, como pode destruir uma pessoa. Muitas vezes as pessoas diziam, eu trabalho com casais há muitos anos, né? E um dia alguém me disse assim, pastor, ele poderia ter dito ele podia até ter me batido, mas não tivesse dito o que me disse, porque me destruiu por dentro. Olha que coisa. Quantas palavras, às vezes mal colocadas, trazem tragédias pessoais para as pessoas. Por isso que o apóstolo Tiago recomenda você buscar a sabedoria, porque o controle da língua é uma coisa que acontece na nossa vida quando nós estamos em reflexão diante de Deus. E quando há essa dinâmica de você buscar a sabedoria, porque é isso que diz lá no livro de Mateus 7,7 que lemos ontem. Nós lemos ontem que através da oração nós devemos pedir, devemos buscar e devemos clamar. São 3 tipos. Todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra. E buscar, quando você pede sabedoria, você tem que buscar o controle da língua. E o controle da língua está exatamente na reflexão do coração ao meditar na palavra de Deus. É isso que o salmista diz, que as palavras da minha boca, olha só, elas surgem pela meditação do meu coração. O que eu vou falar é justo? O que eu vou falar edifica? O que eu vou falar é verdade? O que eu vou falar
transmite na essência o que eu sou? O que eu vou falar está de acordo com os padrões estabelecidos pelos princípios e pela ótica divina? O que eu vou falar é edificante? Então fale, senão cale-se. Esse calar-se, esse silêncio, às vezes é melhor do que uma palavra mal colocada. Sim. Então o texto diz claramente que nós devemos entender que as palavras, elas podem tanto nos trazer bênçãos, como podem nos trazer maldições. E pegando aqui o Salmo 19, verso 14, que o senhor já leu, é interessante aqui um comentário que justamente esse versículo, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Interessante que esse versículo é tão frequentemente citado, ele declara justamente a importância daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente fala. Porque lá em Filipenses 4:8 fala, tudo que é justo, honesto, se há algum louvor, nisso pensai. Quer dizer, se você pensa, logo você vai falar. Porque você está pensando, você vai falar. Aí que entra tudo que está no meu coração, eu vou falar. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Se eu se encher das coisas positivas, coisas de Deus, aquilo que agrega valores para o meu crescimento espiritual, vai ser bênção para mim e vai ser bênção quem andar comigo. Porque ele só vai ouvir coisa boa. Boa no sentido que vai edificar, não para depreciar o próximo, mas para erguer o próximo que está precisando aí de se levantar aí com palavras de Deus, né? E exatamente, porque o Salmo 19, ele tem toda uma observação a ser feita. Veja que no versículo 6 do Salmo 19 diz assim, o Salmo 19, na sua reflexão maior, ele diz assim, a lei do Senhor, no verso 7, é perfeita. Amém. E refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, nesta busca incessante pela reflexão da palavra de Deus, surge duas coisas. Primeiro, surge aquilo que eu chamo de preceitos. Preceitos do Senhor, que na verdade eles vão aplumando de acordo com a sua mente e seu coração, criando assim uma sinergia mental. Os preceitos estabelecem o quê? Princípios. Princípios se transformam em pensamentos. Pensamentos geram os valores. Olha que cadeia. Cadeia. Né? Um conectado com o outro. Um conectado com o outro. E os valores regam a vida. O que é uma vida sem valor? Então, quando você passa a deixar com que os preceitos se tornem princípios e os princípios que geram pensamentos formatem os seus valores, você consolida o seu caráter com sabedoria. Então você não é aquele falante, aquele papagaio. Você passa a falar pouco. Até a natureza nos deu um conselho, né? Criando uma boca, 2 ouvidos. Ou seja, o recado de Deus é muito claro. Ouça muito, escute pouco. Fale o necessário. Aliás, fale o necessário. Escute muito e fale pouco, né? Sim. É que nem aquele papagaio que um dia um sujeito foi enganado e recebeu uma coruja. Né? Aí o pessoal disse assim, mas o meu papagaio, ele não fala, né? O papagaio... Aí ele falou assim, ele não fala, mas presta uma atenção. Então, o que você tem que falar, antes de você emitir uma palavra, cria o hábito. Porque a questão dos valores e princípios que regram a vida vem de hábitos. Né? Esses dias eu vi alguém falar assim, mas fofocar é tão bom, fofocar é gostoso. Não é ruim, porque se fosse ruim ninguém fofocava. Né? Porque existe um certo prazer mórbido no pecado. E o pecado, quando ele é praticado com excessividade, ele se torna, entre aspas, bom e gostoso, fecha aspas, para aqueles que estão acostumados a falar mal do próximo, a caluniar, a mentir. Isso para ele é uma coisa natural. Mas para o cristão, ele passa a ter um sabor diferente, porque ele criou na sua vida valores. Eu espero que todos aqueles que estão ouvindo entendam uma coisa, que tudo parte de um princípio. Buscar de Deus a sabedoria através da reflexão. Tal ouvinte, tal pessoa que assim se procede,
diz o texto, que sejam, o Salmo 19, ele termina numa petição. Sim. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Que beleza, né? Eu estava observando aqui que a Bíblia é tremendo. Você fala um tema e você navega na Bíblia, na verdade, né? É riquíssima, né? A palavra de Deus, né? Eclesiastes, por exemplo, capítulo 3, tem um verso aqui que fala que há tempo de falar e tempo de ficar quieto. Ficar quieto. Então, tem vezes que a gente fala a hora que não é para falar e fica quieto a hora que é para falar, né? Então tem umas contradições. Essa contradição. É. E até ontem, na minha devocional, eu refletindo sobre o Salmo 142, que é um salmo de Davi. Davi era perseguido constantemente. Ele tinha oportunidade de mais de se refugiar do que de viver livre. E uma das suas perseguições de Saul, né? Ele teve que se refugiar na caverna de Adulão, que era um lugar oculto, escondido, fugindo para proteger a própria vida. E numa dessas fugas, ele escreveu o Salmo 142, que ele fez oração no meio do grande perigo, e diz o texto que ele, na verdade, disse: a ti, Senhor, clamei, disse eu, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque estou muito abatido. E neste abatimento, ele abriu a alma a Deus para que o seu coração ficasse cheio de boas palavras. Para que ele não tivesse que falar mal do Saul, não tivesse que estar... ele era caluniado, ele era oprimido, mas ele fez a oração do salmista. Ele disse: clamei ao Senhor na minha voz, na minha angústia. E ele pede a Deus que coloque um guarda na sua boca. Olha só. Para que proteja os seus lábios. Né? Está mais ali no Salmo 140, entre o 141, o 142, o 143, que fala o clamor de Davi diante da perseguição do inimigo. Então, uma das coisas, ele diz: põe guarda na minha boca. Como seriam esses guardas? Seriam, assim, elementos sensoriais da nossa percepção, da nossa identidade espiritual, para que, através dessas percepções sensoriais, a gente identifique no momento em que nós devemos falar e no momento em que nós devemos ficar silenciosos. Olha só. Né? E você falou Salmo 140, eu peguei aqui um trechinho. O salmista, justamente, ele ora para que seja livre de seus inimigos, né? Potentes e injustos. No verso 3 do Salmo 140, ele diz assim: aguçaram a língua como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Ele sabia que da boca dessa gente só ia sair coisa ruim, né? Coisa ruim. Então ele não queria ser contaminado por elas. Além de não ser contaminado, ele não queria que esse veneno... Porque assim, quando você recebe uma palavra ruim e você aceita isso no seu coração, você não a repele, você não a rejeita através dos seus valores, este veneno desta serpente ferina te contamina. E a tendência é você devolver esse vômito, através de um vômito, através da mesma... inocular esse veneno. E o duro quando a pessoa ela não devolve para aquele que te mandou, ela joga em outro que não tem nada a ver com o negócio, né? Às vezes. Né? Exatamente. Ela vai sendo contaminada. Efeito dominó do lado ruim. Aí o que acontece? É preciso que haja, tá, percepção sensorial. Para que você fale assim: não, eu não vou aceitar esse veneno e não vou injetar nenhum veneno que não vai sair de mim. Por isso que Jesus nos ensinou que a palavra de Deus, ela deve sair do coração. Aquilo que sai do coração é que contamina o homem. Ou seja, sai do coração de que forma? Quando sai pela boca. Verbalizado. Né? Verbalizado. E o 141, eu estou só mostrando os textos que o senhor leu aí, né? Para o ouvinte que gosta de anotar. Salmo 141, o verso 3 diz: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca,
guarda a porta dos meus lábios. Você vê, tem gente que quer que Deus abra porta. Às vezes a boca de muita gente que não está abrindo porta, porque ele só fala coisa ruim, né? É quando você pede, o salmista pede, põe guarda a minha boca, ele está dizendo assim, que você tem que ter essas percepções sensoriais, através da oração. Para proteção. Você mesmo, Deus controla o teu ser. Aliás, um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Domínio próprio, exatamente. Ninguém pode dizer, eu falei. Palavras ao léu podem trazer desgraça, tragédia. É o efeito bumerangue. Aquilo que você deseja para o teu inimigo pode voltar para você. Você vê, esse negócio é tão interessante. Eu lembro numa ocasião, e graças a Deus já estava vacinado com a palavra de Deus, né? E numa certa comunidade que eu estava pastoreando, eu lembro que quando alguém chegou, era novato, ali naquele ambiente, e a pessoa voltou e disse, olha, voltei, quero ajudar, mas já quero dizer para o senhor. A pessoa disse assim, já quero dizer para o senhor, eu falo a verdade, doa quem doer. Eu falei, essa é perigosa, mas dito e feito. Ela já cantou a pedra. Então, você vê, o senhor falou ela falou, mas no meu ouvido veio o quê? É benção, seja bem-vinda. Mas ela quis dizer assim, porque nem toda verdade você tem que falar, porque o problema é que a pessoa fala a verdade com estupidez, com grosseria, e não respeita os protocolos muitas vezes, né? É porque a verdade, ela é o pior que uma verdade, o pior que uma mentira é uma meia-verdade. Porque essa meia-verdade pode deturpar o sentido do que a pessoa está entendendo. E é aquilo que você pensa que é verdade, da forma como você emite, ela passa a ser uma meia-verdade. E essa meia-verdade é pior que uma mentira. No contexto ele foi o quê? A pessoa estava dizendo o seguinte, olha, eu sou sincero, e o que eu tiver que falar, eu falo pro senhor também, tipo assim, né? Então ela já estava sendo um pouco grossa na minha opinião. Ela está criando uma defensiva. Uma defensiva. Né? O Cristo, quando dizia, em verdade vos digo, ele estava dizendo assim, na depuração daquilo que é verdadeiro, você pode captar, porque aqui não tem nenhuma meia-verdade, aqui não existe nenhuma sutileza, aqui não existe nenhuma sublimação nenhuma da malandragem, verdade, né? Aqui é puro a coisa. Pureza, né? Inclusive, exatamente. Então, ouvinte, o que você está prestando atenção é justamente, eu comecei fazendo perguntas sobre disciplina de oração, disciplina de leitura da palavra, como que estão nossas conversas. E ontem no nosso discipulado eu abordei um pouco sobre isso, né? E até contei um dado que aconteceu com a gente. Até eu digo assim, vamos supor, pastor, se quando a gente levanta pela manhã, se cada um de nós pudéssemos colocar uma câmera ligada do ladinho da gente, sem a gente saber necessariamente, e gravasse tudo que você falasse o dia inteiro, e à noite, antes de dormir, você ia ouvir. Eu deduzo que você ia falar, puxa, mas eu falei isso? Não acredito. Tipo assim, com certeza ia ser um pouco até meio cômico, né? Você ouvir porque porque estava gravando algo. E aí o que aconteceu? Um certo dia, eu fui para Santa Catarina, na cidade de Itapoá, levar um querido irmão, para ele resolver umas coisas lá. E aí sobrou um tempinho para a gente fazer uma caminhada no mar, lá na areia, né? Na beira-mar lá. E ficamos lá caminhando um pouquinho. E eu coloquei o meu celular no bolso da calça, do shorts lá. E você acredita, rapaz? Dali meia hora a gente foi pro carro para voltar. Não estava acionado o gravador. Eu cliquei, falei pro irmão, irmão, você acredita que a meia hora que a gente ficou falando, aí nós fomos ouvir o que a gente tava falando. Graças a Deus, só tava falando coisa boa. Ele contando coisa boa, a gente ria, contemplando a beleza, tudo. Aí veio esse meu pensamento. Imagina ficar gravado o dia inteiro para saber o que você falou. Uma das coisas que Salmo 19, que deve ser a nossa oração de súplica quando a gente está buscando sabedoria, o Salmo 19, ele diz assim, uma coisa interessantíssima disso que você abordou aí, que é o seguinte, o Salmo 19 diz no final como uma oração, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Olha. Então, Deus não está distante de nós, nenhum momento sequer. Em todo e qualquer momento, em todo e qualquer instante, Ele está presente, participando da nossa vida. Por isso que Jesus disse, eu estou convosco todos os dias, Amém. Até a consumação do século. E podemos, assim, para fazer um fechamento aqui, eu amo demais as palavras aqui de Jesus. É um texto que eu sempre estou repetindo aqui.
que pode servir também aqui de base. Por exemplo, Mateus capítulo 11, o 28 em diante, ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, aqui ó, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu queria essa parte aqui, eu sou manso, a mansidão, aprendam comigo. Exatamente, eu defino mansidão, assim, uma pessoa que é mansa, é aquela que tem capacidade, tá, de responder a uma pergunta áspera com uma resposta macia. Olha só, você pode repetir? A mansidão é a capacidade que uma pessoa tem de responder uma pergunta áspera com uma resposta macia. Porque às vezes a pessoa faz uma pergunta áspera e se você devolve na mesma tonalidade, você já não é manso. Né? Porque a percepção sensorial da boca, como é o guarda, é o guarda da alma, é o guarda dos lábios. Por isso que o salmista lá no Salmo 141 que nós lemos, diz assim, põe um guarda aos meus lábios, Salmo 143, põe um guarda aos meus lábios. Né? E tem uma coisa que o Salmo 19, porque o Salmo 19 é lindo para você entender a ideia de Tiago, capítulo 3 lá, porque Tiago dá advertências lá, fala da sabedoria. Mas aqui no livro de Salmos, no versículo 19, você tem que desejar a palavra de Deus como quem deseja, como vai atrás de um tesouro, ou como quem experimenta o mais doce mel, porque esse é o resultado, essa é a recompensa, né? Também por eles é demoestado o teu servo, e em os guardar, né, há uma grande recompensa. E ele diz, o salmista, ele vem enxertando uma série de princípios e valores aqui, e ele diz assim, que estas palavras vão ser agradáveis na minha boca, assim como o mel. Porque o texto diz no começo, onde ele fala da grandiosidade do universo, ele fala que põe tenda para o céu, para o sol, ele vem discursando, ele vem que a lei do Senhor refrigera a alma, que os preceitos do Senhor são retos, alegra o coração, ele fala do temor, que o temor do Senhor é limpo, permanece eternamente, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos retamente. Aí ele diz, tudo isso são mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais do que o mel e o licor dos favos. Olha a linguagem poética que Davi fala desse prazer de servir a Deus, de falar as coisas boas. Gente, muito bom, nós vamos orar agora, vamos falar com Deus, vamos apresentar os pedidos, estamos recebendo aqui muitos pedidos de oração e que estas palavras, que esse ensinamento possa realmente te abençoar. Coloque em prática. Então leia a palavra, medite e lembrando que dia 1º de julho, amanhã é dia 30, depois de amanhã a gente começa então os 31 dias de julho lendo o livro de Provérbios. Então aproveite essa oportunidade, vamos fazer aí uma imersão na palavra de Deus e colocar em prática esses ensinamentos, esses princípios. Que Deus abençoe a todos nós nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos então falar com Deus e o pastor Pedro vai começar a oração da fé. Querido Deus, Pai Celestial, há na Tua palavra um clamor dos profetas, dos evangelistas, daqueles que estiveram à frente em tempos difíceis, em circunstâncias de verdadeira opressão, e nos deixaram ensinamentos. E um desses ensinamentos está em guardar a Tua palavra, em refletir nela todos os dias da nossa vida. Eu te peço agora no nome de Jesus, que corações estejam absortos a ouvir esse recado divino e que eles possam experimentar uma poderosa libertação mental de toda a cadeia viciante de hábitos ruins que poluem a sua forma de vida, que impedem o seu
o seu sucesso, porque lábios ferinos poderão trazer discórdias e com certeza será um fogo impetuoso que irá causar incêndios imensos. Peço que haja, meu Pai, em nome de Jesus, a cura, a libertação, para que teus filhos experimentem a liberdade do pensar em Cristo. Que os teus preceitos virem princípios, que os teus princípios virem valores, que os teus valores gerem vida. Que as palavras da minha boca, que as palavras da nossa boca resultem em bênçãos na vida daqueles que nos ouvem, daqueles que estão participando do seu dia a dia, que precisam de sabedoria dos seus negócios para tratar os seus negócios, os seus relacionamentos. Manifesta o teu poder glorioso do teu Espírito Santo para que pessoas possam ser vitalizadas pela tua unção poderosa e que as palavras da nossa boca, meditação do nosso coração sejam gratas diante de ti, Senhor Deus e rocha minha. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração feita e pedimos a bênção para todos aqueles que estão no propósito nesta manhã, que fazem deste momento o seu devocional, a sua reflexão coletiva, aqui pelo rádio, pela internet, aqueles que também estarão ouvindo pelo nosso canal no YouTube, que a tua graça e favor alcance a todos, Pai. Pedimos que haja uma grande libertação. Repreendemos em nome de Jesus toda enfermidade, espírito de enfermidade, espírito de miséria, tudo que é mal, maligno, bata em retirada agora em nome de Jesus. Colocamos diante do Senhor todos os pedidos de todos os ouvintes, aqueles que pedem, aqueles que enviam os seus pedidos, aqueles que oram conosco nas suas casas, no seu local de trabalho, aqueles, ó Pai, que estão realmente na brecha da oração, clamando, suplicando e lendo a palavra. Fortaleça a fé de todos, Pai. Abençoa os casais, que haja harmonia neste casamento, que o diálogo do casal, do cônjuge, seja respeitoso e esse ensinamento sirva também para corrigir a rota deste casamento, que tem tido tantos conflitos justamente por palavras malditas, mal faladas, mal pronunciadas. Que haja realmente um conserto, uma libertação, uma cura total no dia de hoje sobre todos que nos ouvem e aceitam o ensinamento e recebem a oração da fé, sejam abençoados em nome de Jesus. Senhor, abençoa também aqueles que têm abençoado o nosso ministério, com amor, com alegria, com fé, têm semeado a sua semente para manter esse projeto e outros projetos vinculados ao Ministério Agindo Deus, quem impedirá. Abençoa cada semeador e abençoa aqueles que hoje serão levantados também para plantar uma semente de fé, Senhor. Abençoa o salário, o ganho, a renda, o prolabore, os empresários, empreendedores, trabalhadores, aposentados, a família querida, Pai. Abençoa, livra-os de todo mal e abençoa a vida financeira também, para que eles tenham não só o necessário, mas acima disso, eles tenham mais para poder semear na obra, para poder ajudar o próximo, e a bênção da abundância e da prosperidade de Deus esteja no coração do povo que nos ouviu, que está ouvindo esta palavra em nome de Jesus. Esta água que eu separei, e milhares fazem o mesmo, e eles creem no poder da oração. Após a oração, a água se torna um remédio espiritual, e a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouso sobre todos. Abençoa nosso querido Brasil, abençoa as autoridades constituídas, nos livra de todo mal e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Convidamos você e sua família para todos os domingos, às 9h30 da manhã, estar conosco no presencial. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Você e sua família são todos bem-vindos.
Você que me ouve pelo canal do YouTube ou vai ouvir essa mensagem pelo canal do YouTube, compartilha, pessoal, compartilha essa mensagem. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, é lá no youtube.com/Agindo Deus Quem Impedirá, tá certo? Compartilha, se inscreva e assim você vai ter mensagem para você ouvir até de madrugada pelo YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá. Pastor Pedro, obrigado. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, neste mesmo horário, comunicando esta fé e esperança em Cristo. E se você deseja estar comigo às 19 horas pelo Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá, 19 horas, uma palavra específica na área de finanças, tá forte o Agir de Deus. E hoje é o terceiro e último elo, às 19 horas, pelo Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Marco Antônio, obrigado pelo apoio e até amanhã, pessoal. Bom dia.